Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um jarro com hortênsias. E o verso que eu escolhi para a nossa meditação está em Isaías capítulo 45, versículo 5, diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Aqui nós temos o risco, um jarro com hortênsias. Nós vamos começar pelo jarro. Você acha esse risco disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou usar aqui um pincel número 14. Eu vou colocar um pouco de branco. Meu branco tá meio durinho. Então, eu vou pôr umas pinceladas de água. Uma pincelada, duas, eu acho que já vai dar. Se você tem medo de colocar água, se colocar demais, ele vai crescer. Então, você pode pôr diluente. Você pode passar o diluente ali no tecido e depois passar o branco em cima. Eu gosto de trabalhar com água. Eu não tenho problema, não. E olha, se você fizer do jeito que eu tô ensinando, você também não terá problemas. Olha como ficou a tinta. Ela não tá pingando do pincel. Só se eu balançar que ela vai pingar. Tá bem molinha, mas não tá líquida suficiente para escorrer. Eu vou preencher todo esse vaso com essa tinta branca. Aqui o clima não está muito seco, não está muito quente, então eu posso preencher que não vai secar. Se onde você mora tá bem seco, o clima tá calor, se é calor, então você não deve preencher ele inteiro. Faça uma metade, aí depois você faz a outra. Porque se secar, você perde o efeito do trabalhar sobre o branco úmido. Então, eu vou preencher o meu, aí já mostro para você como fazer as sombras. Olha, totalmente preenchido. Agora, eu vou usar 3 tons de azul. Primeiro, eu vou usar o azul Caribe. Eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui, eu vou tirar o excesso do pincel, ficou bem clarinho. Agora, eu vou colocar em cima do branco úmido. Todo esse lado aqui, eu vou fazer um pouquinho de sombra. Eu vou fazer com esse pincel aqui mesmo, porque fica mais fácil de espalhar, porque ele é grande. Então, vai facilitar o meu trabalho. Depois, para fazer acabamento, a gente pega um pincel menor. Aqui na base, eu vou colocar esse azul aqui, seguindo essa linha. Agora eu vou espalhar. Eu vou fazer esse azul aqui sumir aqui dentro desse branco. Então agora é hora de forçar o pincel. Tô usando o pincel inteiro, tá vendo ali, as cerdas dele? Vai forçando, forçando, trabalhando assim, redondinho. Porque se você trabalhar assim, você vai deixar linha. E ele é liso, então não tem linha. Vamos forçando. Misture até você não ver onde que parou o azul. Isso toda a área. Vou mostrar mais um detalhe. Tá vendo aqui, bem na curvinha? Aqui é o pescocinho dele. Você vai colocar um pouquinho mais de tinta e vai trabalhar assim também redondinho. Pode atravessar aqui, até do outro lado. Aí faz sumir. Vai ficar assim um pescocinho mesmo. E aqui deixa assim meio arredondado, porque essa parte aqui é lisa para cima e essa parte aqui é gorda, é alta. Então você não pode terminar com uma linha.
pescocinho marcado. Aqui vai ficar assim, ó, essa luz, esse branco vai ficar bem arredondado. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro, vai ficar bem escurinho, e do lado de cá do vaso. Só que desse lado aqui vai ser só mesmo no contorninho. Procura passar bem em cima do risco, eu vou até trocar de pincel. Vou pegar um número 6. Vou passar a tinta em cima do risco. Agora eu vou esfumar para dentro bem de leve. Acabou que esse lado ficou mais forte do que aquele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar com um pouquinho do branco aqui desse lado. Já. Porque eu passei em cima do risco e o risco aqui tava mais forte. Aqui, ó, só no cantinho, você nem precisa fazer essa curva. Aqui fica mais escurinho porque tá por trás. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou voltar com o branco para deixar esse azul que eu coloquei aqui mais discreto. Pronto, agora que já fiz isso, eu vou trabalhar ali em cima um pouquinho do azul Caribe com esse pincel menorzinho. Só aqui no fundinho. E um pouquinho aqui, ó, atrás da alça. Pronto, ali. Ainda com azul Caribe, tá vendo aqui? A gente tem a parte de baixo da alça, né? Então eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó. Não leve até em cima, tá? Só até aqui assim. Sumiu. Agora aqui dentro, bem nessa área aqui, vou pôr uma marcação assim de tinta. Um pouquinho aqui, ó. Aqui nessa parte da alça, eu vou pôr do lado de fora. Um pouquinho de azul. Aqui eu vou pôr ali, ó, onde tem aquele risco, tá vendo? Vou deixar um pouquinho mais escuro. Daí eu venho puxando esse escuro até aqui. Agora eu volto só com o pincel sujinho de branco, tirando essa linha, porque já tá ficando meio seco. Pronto, essa parte. Vou pegar o segundo tom. Eu vou pegar um pouquinho do azul ultramar. Vai ficar um tom um pouquinho diferente. Bem em cima da linha. O meu branco ainda tá úmido. Aqui eu não faço inteiro. Eu vou fazer só até aqui, ó, quando começa a curvinha. Aí aqui eu vou crescer um pouco com esse azul ultramar. Vou chegar quase até o final, mas nem cheguei a encostar ali. Aí vou limpando o pincel. E aqui também, ó, venho limpando esse pincel. Aqui em cima eu até esqueci. Bem ali, ó, naquela voltinha, eu tenho que pôr um pouquinho também, para ficar um pouquinho de sombra. Pronto, com o azul ultramar. Pego mais um pouquinho. E agora eu vou pôr aqui embaixo, ó, nessa esquina aqui. Pra lá e pra cá. Do mesmo jeito. Coloco bem na linha. E agora eu vou limpar essa tinta pra fora, assim, ó. Vou limpando, puxando.
subindo para cima do azul Caribe. E olha como ela vai sumindo dentro da outra, mas fica uma tonalidade diferente. Aqui ficou mais clarinho. Ó, meu pincel tá tão limpinho que eu posso até passar aqui em cima do branco que não dá mancha nenhuma. E agora a terceira cor, azul marinho. Com azul marinho, tem um pouco do ultramar aqui ainda, eu vou colocar junto. Com azul marinho, aí você vai ter mais cuidado, porque o azul marinho é muito forte. Olha a diferença que dá. Então, tira bem o excesso de tinta do pincel. Aí você não vai fazer inteiro como você fez com o azul Caribe, nem você vai pôr em cima do azul ultramar. Você vai deixar um pouquinho menor que o azul ultramar. Então, a gente vai ter uma sequência, ó. Aqui eu tenho Caribe, aqui eu tenho ultramar e ali eu tenho azul marinho. Vai limpando o pincel, bem de leve. E aqui embaixo vamos fazer a mesma coisa. Vou deixar a linha aqui bem certinha. E ali em cima também. Aqui dentro, no fundinho, eu vou pôr um pouquinho do azul marinho também para ficar mais escurinho. Ficou muito reto, assim. Então, eu vou usar um pouquinho do branco e eu vou empurrar para dentro, porque é uma curva, então a sombra também vai ficar fazendo uma curva. Essa área aqui e essa área aqui também vou colocar um pouquinho do azul marinho para dar mais força ali para aquela sombra na parte de trás. Nem vou esfumaçar muito não, só assim. E agora, por último, um pouquinho aqui. Meu pincel tá limpo, tá bem seco. Eu vou passar mais uma vez aqui, esfregando o pincel para deixar bem lisinho. Agora eu já vou fazer as bordas. Eu vou pegar o amarelo ouro, um pincel número 2, e eu vou trabalhar com o amarelo ouro aqui, ó, essas bordinhas. Com o pincel número 2 significa que não precisa fazer com o pincel 0. Pode deixar assim um pouquinho mais grossinho. E nem precisa deixar uma linha muito correta. Você pode ir fazendo assim, ó, de pedaço. Pode deixar meio emendado. Agora, toma cuidado para não passar esse amarelo em cima do azul. Porque se você passar, vai ficar verde. Ó, aqui já foi. Agora eu vou pôr aqui na alça. Aqui, ó, eu vou fazer o contorno com amarelo. Aqui a gente atravessa. Agora, esse amarelo vai só desse lado aqui. Esse lado de trás, não. Até eu tenho que arrumar ali, porque ficou aparecendo o risco e ficou totalmente sem tinta. Então, eu vou voltar com um pouquinho do branco e um pouquinho do azul para deixar essa linha de trás bem certinha. Mas aqui não vai o dourado. Essa parte aqui de baixo, eu vou passar o amarelo ouro. Ó, não vou passar inteiro, mas bem no meio eu vou preencher. E eu já vou colocar o caramelo e o sépia. O caramelo, vou passar mais aqui, ó, uma pincelada. Nem precisa ficar assim, parelho, pode dar uma pincelada largada, assim. E agora, aqui, ó, bem no contorninho de baixo, eu vou passar um pouquinho do sépia.
Também não quero deixar assim uma linhazinha muito certinha. Porque isso daqui são as sombras e os brilhos. Então, o brilho e a sombra não é exatamente certinha, assim, quando tem um dourado. E agora eu vou colocar o branco exatamente aqui em cima do amarelo. Também sem alisar. Você vai colocar e vai deixar. Se a pincelada ficou meio tortinha, deixa, não arruma. Pronto aqui. Agora lá em cima eu vou usar o pincel zero. Aqui eu vou colocar também o caramelo, assim, tentando acertar mais a parte de baixo. Cantinhos, assim, eu deixo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais preenchido. Aqui também, ó, pode deixar mais escuro. Caramelo ali, caramelo aqui. Aqui já vou inverter, ó, vou deixar desse lado. Do lado de fora. E vou levar até embaixo. O sépia vai em alguns pontos, não precisa colocar o sépia em tudo. E ele não precisa necessariamente pegar em cima do caramelo. Ele pode pegar um pouquinho para baixo. Agora você vai colocar alguns pontos de branco. Não é preciso fazer uma linha inteira também completa, porque são os brilhos. E em cima do amarelo. Não precisa cobrir o amarelo com o branco, mas ele vai pegar em cima do amarelo, não em cima do caramelo ou do sépia. Ó, já fiz ali, agora eu vou fazer aqui para baixo também. Então, assim ficou a base do nosso pote, vamos deixar secar. Enquanto isso, vamos fazer as folhas das hortênsias que eu deixei todas por trás para facilitar o trabalho. Olha, eu fiz as folhas todas por trás. Nós vamos usar o azul marinho. Vou começar por essa folha maior aqui, porque eu quero deixar ela um pouco diferente a cor. Então, vou usar o azul marinho. Coloquei toda a base e vou concluir aqui com o verde pistache. Ela só vai ficar com a pontinha mais clara. Tô usando um pincel número 6. Um pouquinho do pistache no pincel, eu vou fazer assim, ó. Viu como eu fui colocando o pincel, puxando pra dentro? Ó, ficou todo cheio de ondinhas ali. O lado de cá também. Peguei um pouquinho do pistache. Ó, eu vou batendo o pincel e dando puxadinha pra dentro. Depois você só espalha aquilo. Agora, com o próprio pistache, eu vou fazer essa área de luz. Coloquei em cima do azul, ele vai escurecer ainda. Do lado de cá, eu puxo um pouco, deixando essa ranhura. Eu já vou deixar, porque eu não vou colocar nada mais para iluminar aqui essa folha. Eu vou deixar ela escura assim. Agora, eu vou fazer essa pequenininha que tá aqui. Eu vou usar o verde pistache na ponta e o verde musgo aqui embaixo. Viu como a tonalidade dela ficou bem diferente? Agora, eu vou usar um pouquinho do azul marinho para fazer uma sombra do ladinho que ficou por trás. Aqui tá por trás da hortênsia, então tem que ficar mais escurinho. Puxo pelo meio, puxo pro lado
E agora eu vou usar um pouquinho do verde soft. Você pode usar o marfim, você pode usar o erva doce, que o resultado vai ser bem parecido. Eu vou colocar aqui, ó, no centro e vou puxar pro lado esquerdo, deixando essa ranhura. A folha da hortênsia tem isso daqui bem marcado. Peguei mais um pouquinho na pontinha do pincel e vou fazer o lado de cá. Vou ajudar com o pincel zero, ó, o meinho e algumas ranhuras. E esse ladinho aqui, eu já vou colocar aquele semi-contorno, ó, bem marcadinha e bem mais clarinha também. Para essas outras, para esta e esta, eu vou fazer da mesma forma desta. Então, eu vou usar o verde pistache, que é o mais claro na ponta, depois o musgo, depois eu escureço um pouquinho com azul marinho e faço o acabamento com o verde soft. Olha só como ficaram. Essa daqui eu deixei ela bem escura também, não coloquei o verde soft, só o pistache e o azul marinho. Agora nós vamos fazer aquela folhinha lá da esquerda, porque ela tá dobrada, e eu quero te mostrar como que eu vou fazer. Essa folhinha tá dobrada, então nós vamos fazer assim. Começo com o azul marinho, aqui, puxando pra cima, para onde eu tinha deixado aquela ranhura. Eu sempre deixo nos riscos aquela ranhura. Isso significa o lado que você vai puxar a sombra. Bem escurinho, né? O lado de cá, ele tá dobrado, então vai ficar escurinho aqui, ó. Só essa partezinha. Agora eu vou preencher o restante aqui com o verde pistache, para já ficar um pouco mais claro. E já vou colocando o pincel de pontinha, para ela ficar arrepiadinha ali. Ó, depois venho puxando, já deixando essa ranhura. Viu como ficou bem clarinho lá e bem escuro aqui? Agora a gente faz o contrário. Apesar de ser um pedacinho bem pequeno que tá aparecendo, mas também a gente puxa, ele vai aparecer um pouco da ranhura. E esse lado aqui, agora eu começo com o clarinho. Ali deixando também, porque essa aqui é a borda. Aqui embaixo, essa linha é a dobra. A dobra sempre vai ser lisa, mas a bordinha da folha, ela vai ser crespinha do jeito daquele lado de lá. Vou sujar um pouquinho o pincel no azul. Sujei muito pouco. Um pouquinho mais. Pra fazer aqui, ó. O espaço é bem pequeno. Eu vou puxar um pouquinho ali só com a luz. Desse lado eu tenho mais espaço, então eu posso colocar pincelzinho de lado, tá vendo? Eu não tô usando assim, assim. E vou puxando, já vai ficando as linhas. Se passar muito pincel em cima, vai sumindo. Então, é melhor não passar muito, tá? Só isso aqui. Aqui, eu só vou fazer isso, ó. Apertei o pincel, 1, 2, 3 puxadinhas. E agora, essa partezinha, eu vou deixar bem clarinha. Então, eu vou batendo o pincel, depositando um pouquinho de tinta ali em cada pontinha. Depois, eu puxo para baixo. E agora, eu faço acabamento com o zero. Aqui, ó, no meio, uma linha. Aqui, essa parte que não deu para colocar com pincel maior. Aqui, alguns risquinhos. Ficou bem marcadinho, já nem precisa colocar muito.
Ó, fechou ali. Eu já vou colocar com o verde mesmo. Vou pôr um pouquinho do azul marinho junto. O cabinho. E vou iluminar com o verde soft. Aí. Tá aí a folhinha dobrada. Agora nós vamos fazer a hortênsia. Eu vou usar para fazer essa hortênsia aqui o flor de malva, o azul ultramar, que é meio transparente, então não vai influenciar muito. O azul marinho para dar um pouquinho de escurecida desse lado e o branco depois para fazer as pétalas. Então, eu vou começar com flor de malva. Ele é o tom mais claro que a gente tem. Você pode fazer hortênsia com qualquer tons de azul e rosas, violetas, vai ficar bonito. O que você tem que prestar atenção? A hortênsia é uma flor redonda. Então, aqui a área de luz que fica mais alta, você deve usar o tom mais claro. Eu vou preencher aqui, ó, esse espaço com flor de malva. Não tô usando água nem diluente, porque eu vou fazer bem rapidinho, não vai secar. Porque não pode secar, porque senão você não consegue aquele efeito de mistura do branco com a cor de base. Agora eu vou colocar o azul ultramar aqui, ó, na volta. Só que outra coisa, você não pode deixar assim. Você tem que ir dando pinceladas. Olha só, eu venho trazendo o azul ultramar para cima do flor de malva, dando pinceladas, não alisando. Ela vai ficar mais rosada aqui no meio, mas ela vai continuar sendo azul. Ó, sumiu. Agora aqui eu vou chegar com o azul na borda, o azul ultramar, esse cantinho. Não tô alisando muito, tô deixando um pouco de tinta, um pouquinho de excesso de tinta para não me secar e eu ficar na mão, porque daí fica difícil. Se seca, a gente tem que pôr tinta outra vez, daí vai ficando duro o trabalho. Ó, esse cantinho aqui eu vou terminar de preencher com o azul marinho. O azul marinho ele dá bastante diferença do ultramar, porque o ultramar ele é meio transparente, o marinho não. Então, ele dá muita cobertura, se eu passar em cima ele vai cobrir tudo. Olha como ele ficou bem escuro aqui. Tirar um pouquinho mais dessa divisão entre rosa, entre flor de malva e azul, assim. Agora, também tem um detalhe. Eu gosto de fazer com o branco, aí depois, e quando tá bem úmido, aí depois que ele seca um pouco, eu passo de novo o branco, realçando algumas do centro. Mas a gente pode também começar a fazer pelo escuro com um tom de azul um pouco mais claro. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o branco, eu vou trocar de pincel, eu vou pegar um outro número, eu tava trabalhando com o número 6, agora eu peguei o número 10 que tá durinho e aparadinho, é assim que eu gosto. Você pode trabalhar com o seu molinho, é aquele que você se adapta melhor. Eu vou fazer a florzinha assim, ó. Sempre a gente usa da largura do pincel, a florzinha, ó. Vou colocar 4 pétalas. Aqui no meio tem que ficar bem clarinho. Não deixe espaço entre elas. Pode até colocar assim, ó. O pincel tá arranhando. Aqui ainda posso colocar branco. 1, 2, 3, 4. Aqui ainda posso colocar uma metade. Aqui ainda tem o rosa, ainda posso colocar. Sobrou um espaço, eu dou uma apertada de pincel.
espacinho, apertadinha de pincel, pontinho. Aqui posso colocar mais uma, 3, depois uma compridinha, ó. Aqui posso ter 2 pinceladas. Aqui vou colocar mais uma. Aqui ela já vai começar a mudar de tom, por causa do azul que tá embaixo. E ele já tá praticamente seco. Então, eu vou pegar o branco junto com o azul, para fazer estas que vão ficar por cima do azul ultramar. Vou colocar aqui para não sujar o azul que eu tenho no tubo, né? Azul ultramar e o branco. Ó, sujo o pincel no azul ultramar, pego o branco. Você tem que tomar cuidado também para sempre aqui, ó, na borda, não fazer reto. Você viu que aqui tem uma curvinha, então eu vou pôr só uma pétala aqui e não vou fazer ela inteira aqui. Eu posso fazer aqui, ó, uma inteira saindo pra fora. Olha, pra fora. Nunca fazer aqui dentro, deixando aquela borda. Apertadinha. Essa é a forma mais simples que tem de fazer hortênsia, viu? Você vai fazendo pétalas, vai torcendo o pincel com o teu fundo ainda úmido. Aqui eu tô pegando mais branco, ó como tá ficando pratinho. E sempre bate um pouquinho pra fora. Aqui peguei bastante branco. Essa área agora eu só vou usar o pincel sujo de branco e vou colocando as pétalas e elas vão ficando bem mais escurinhas. Tô pegando só o ultramar. O pincel tá sujinho. Sujinho de branco, né? Ó, aqui ficou bem escuro, tá? E assim vai permanecer, porque eu não vou clarear. Aqui eu tenho uma muito branca perto de um lugar muito escuro. Então, eu venho com meio tom, mistura dos dois. E vou dar uma pinceladinha em cima. Aqui também eu tenho uma muito clara. Aqui pelo meio eu posso também passar esse meio tom aqui, ó, em algumas. Tá vendo? Não precisa ficar todo mundo da mesma cor, muito pelo contrário. Depois que secar, a gente volta e dá mais uma trabalhadinha com o branco em cima de algumas. Evita deixar uma camada de uma cor, o miolo de outra cor e aqui de outra cor. Se você perceber que isso aconteceu, você vai pegando assim, ó, meio tom e vai dando pinceladinhas em cima. Até do flor de malva, eu posso pegar um pouquinho e fazer uma sujeirinha em cima de alguma para poder equilibrar o trabalho. Então, aqui tem a base de uma hortênsia pronta. Esta aqui, eu quero deixar um pouco mais escura. Então, eu vou usar o azul hortênsia para fazer a área de luz e o azul marinho, a área de sombra. Então, azul hortênsia não é exatamente no centro, é naquela área que você imagina que tá mais alto. E agora o azul marinho na volta. Vou fazer o mesmo processo. Olha, desse lado, essa hortênsia, ela tá por cima da outra e da folha. Então, eu vou colocar o azul hortênsia. O pincel tá sujinho do azul marinho. Não vai ficar uma hortênsia puro, mas vai ficar mais claro, ó. Pra dar a diferença dessa outra de trás. Quando você vai fazer hortênsia dessa forma, se você trabalhar assim, se você for meio adepta do gestual, só com isso daqui, ó, você já faz a hortênsia. Aqui eu já trabalhei o azul marinho, já trabalhei o hortênsia, e se você vem com um pouquinho do branco no centro, você já tem uma hortênsia.
Isso para quem gosta do gestual. Quem gosta de coisa mais certinha, aí tem que fazer florzinha por florzinha mesmo, não tem outro jeito não. Eu gosto assim, mas eu vou fazer florzinhas só porque tenho que mostrar de todas as formas. Pronto, só com batidinhas a gente já consegue deixar a flor parecida com hortênsia. Agora eu vou trabalhar com o branco aqui no centro. Ela tá compridinha, então eu vou pôr mais uma com o branco aqui. Daí, como eu quero essa daqui mais escura, eu vou continuar com o azul hortênsia. Eu não lavei meu pincel, ele tá cheio de branco. O que que acontece? O branco vai misturar um pouquinho no azul hortênsia e já vai fazer essa transição aqui, ó. Eu tenho a área bem escura, que é do azul marinho. Aí eu não vou colocar o branco em cima do azul marinho. Aqui, ó, bem na divisão, tô trabalhando com o azul hortênsia. Aqui só vou trabalhar com pinceladas, não vou colocar florzinha inteira. Pincelzinho sujo, pinceladas. Aqui eu vou pôr uma florzinha. Sobrou ali espaço, uma pinceladinha. Bom, essa vai ficar assim. Agora, esta aqui eu vou deixar um pouco mais clara. Então, eu vou trabalhar com azul hortênsia e vou colocar o flor de malva também. Flor de malva aqui. Azul hortênsia em volta. Tô fazendo várias misturas aqui. Você pode fazer as misturas com as cores que você tem. Pode colocar cor de rosa, magenta, carmim, púrpura, violeta. Todas essas cores ficam bonitas. Eu tenho outros vídeos com hortênsias. Então, você pode dar uma olhada, porque provavelmente usei outras cores. Esse lado aqui ficou muito parecido, então eu vou jogar um pouquinho do azul ultramar aqui. Acho que vai ficar mais parecido ainda. Não, tem o ultramar ali, então tem que ser o hortênsia mesmo. Vou deixar a flor mais branquinha. Pronto. Lavo o pincel. Eu tô alternando, tô pegando o pincel, pegando o outro, porque eu quero sempre pincel durinho. Mas eu tô trabalhando... Aqui eu trabalhei com 10, mas ele tava bem aparado. E aqui tô trabalhando com o pincel número 6. Vou começar aqui nessa área. Essa área aqui, ó, vou puxar a luz pra cá. Porque eu quero que aqui fique branquinho pra fazer contraste ali com o pote. Ó, já coloquei ali umas pétalas, sem deixar muito excesso de tinta, já separando. Melhor pegar no pratinho mesmo, daqui do pote, da tampa a gente pega muita tinta, aí fica ruim de trabalhar. Você viu como eu vou preenchendo assim o espaço? É meio aleatório. Não tem assim tanto... Não precisa ter tanto cuidado. Vai colocando pétalazinha. Não sei que você queira um trabalho super, hiper realista. Aí sim, aí você tem que olhar a luz e sombra de cada uma das pétalas da florzinha. Então, vai colocando 1, 2, 3, 4, sobrou espaço, um pontinho. Olha, eu achei que ficou rosinha no meio e muito azul circulando. Então, eu vou sujar o meu pincel com flor de malva e vou sujar algumas aqui, para dar uma equilibrada na cor, não ficar uma bolinha de cor diferente ali no meio só. Tô sujando bem em cima. Pronto, agora a gente deixa secar esse daqui
E eu vou fazer as pétalazinhas que estão caídas aqui. Vou usar azul ultramar aqui nessas 3 pétalas. E vou usar a flor de malva naquela outra que tá ali do lado. Agora que todas as bordas do trabalho estão secas, eu vou fazer assim, com a brochinha, eu vou pegar um pouco do verde soft. Eu vou umedecer a brochinha, coloquei ela na água só, para deixar um pouco mais leve essa tinta. Eu vou fazer um fundo aqui em cima. Aqui nem precisa muito, só mesmo um pouquinho. Ó, não vou subir, não vou fazer inteiro. Já tenho bastante sombra aqui. Mas eu acho que dá pra você ver. Vou passar aqui, ó, um pouquinho pra cima da alça. Da mesma altura que eu terminei ali, eu tenho que terminar aqui. Então, eu começo com a sombra aqui, ó. Ó, passou por cima um pouquinho, mas não faz mal. É só passar o dedo, porque essa tinta, ela tá bem úmida. Aqui, ó, vou terminando. Limpando a brochinha pra fora, pra ficar o fundo da mesma altura dos dois lados. Eu não subi, não vou fazer lá em cima, não. Aqui embaixo eu vou fazer com essa mesma cor. Aqui eu fiz uma marcação, uma dobra, para eu não passar o desenho para baixo, mas dá para passar um pouquinho mais, pois eu mexo minha marcação. Só mais um pouquinho. Essa brochinha aqui é Tigre 835. Da última vez que eu usei, eu não sabia. Eu tenho acho que umas 3 dessa aqui. Então, essa ainda aparece aqui a numeração. Eu fiz por toda a parte com esse verde soft. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel esse número 10 que tá bem gastinho. Vou pegar um pouquinho do sépia. Vou colocar aqui, ó, bem em cima. E já vou dar uma diluída nele. E com esse sépia, agora é uma sombra bem pequena. Aqui, ó, embaixo da hortênsia. E não pegando o sépia puro. Pega aqui, ó, diluído no verde soft. Esse cantinho aqui tem que ficar mais escurinho. Preste atenção pro sépia encostar bem no elemento, para não ficar uma luz, um branco entre a flor, no caso, ou a folha, e o fundo. Esse cantinho também. Um pouquinho aqui embaixo da folha. Bem pertinho ali, tem que ficar bem escurinho. Colocando o sépia um pouquinho mais puro. Aqui, ó, embaixo da florzinha. Embaixo da outra florzinha. Embaixo da folha. Aqui no cantinho da jarra. Vou fazer um pouquinho aqui também, porque faz parte do fundo. E o fundo aqui, ó, daqui pra cima também vou escurecer um pouquinho. Preciso mais verde soft aqui, porque já tá ficando muito escuro. Bem aqui eu tenho que ter uma linha e vou escurecer pra trás um pouquinho também. Então, com esse pincelzinho aqui, eu vou fazer aqui, ó, pertinho da jarra. Só pra não borrar. Mas eu vou usar a brochinha pra diluir isso aqui e fazer sumir.
é mais fácil espalhar com ela. Agora, eu vou finalizar as hortênsias. Ó, olha, já fiz aqui o acabamento desta. Olha como essa parte do meio ficou mais alta. Agora eu vou fazer dessa daqui para você ver. Então, eu vou escolher algumas e vou fazer só uma pinceladinha assim, ó. Olha como fecha a florzinha, fica um pouquinho mais branca. Você não precisa colocar tinta nela inteira novamente, porque você precisa desse fundinho escuro que fica aparecendo entre as florzinhas. Se você encher tudo de branco, você vai perder esse efeito. É só mesmo um realce. Essas aqui eram as brancas. Toma cuidado para não deixar assim. Olha como fica. Aqui florzinhas de fundo bem apagadas. Aqui flores bem brancas, bem claras, com muita luz. Então é um contraste muito grande. Você tem que ir deixando a bola da hortênsia, tem que sair dessa luz e ir escurecendo. Aqui nessa que eu deixei para fazer para você ver, eu já vou começar aqui, ó, sem lavar meu pincel, a usar o próprio azul hortênsia para iluminar. Aí a gente não vai ter aquele contraste muito grande. Aí você vai escolhendo as pétalas, vai colocando uma pinceladinha, sem se preocupar muito. Sobrou espaço no meio, põe um ponto. Ainda ficou muito separado, então aqui eu tenho que dar algumas pinceladinhas assim, um pouquinho mais brancas. Só uns toquezinhos, para não ter aquela divisão. As hortênsias com branco aqui no meu pincel, tá? Uma mistura aqui. Pronto, aqui já chega. Vou fazer agora o miolinho. Eu vou usar o amarelo limão. Pode usar marfim, pode usar branco, pode usar azul. Eu vou fazer o meu com amarelo limão. A gente vai escolhendo assim, ó, lugares onde você imagina uma florzinha, porque aqui você já não tem bem certinho a florzinha, porque você tem uma em cima da outra. Ó, que chega de miolinho. Vou terminar aqui o clarinho dessa, vou trabalhar com o branco e vou colocar o miolinho nelas e já mostro pra você tudo pronto. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode interferir aqui com o molde vazado, com alguns arabescos, sei lá, pode inventar. E eu adoro ver o trabalho de vocês. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, minha gratidão. E agora, nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é a Ana, minha aluna virtual que mora em Jaú, São Paulo. Ela é enfermeira e quando eu estive com Covid, ela orou por mim. Já me segue há algum tempo no canal Sonalu Pinturas e tem feito trabalhos lindos, apesar de não fazer isso de forma contínua. Ana, pintar é refresco para a alma e para os olhos. Para não. Hoje é o dia que eu escolhi para homenagear você. Um grande beijo.